internautas, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso TV Canto do Livro. E hoje com uma edição especial do nosso autor do mês, da nossa biblioteca, que é o autor Júlio Verne. Mas antes, anote o nosso blog aí na sua casa, que é o tvcantodolivro.blogspot.com.br, que fica à sua disposição. Lá está todas as informações. Bom, como prometido, nosso autor de hoje, que nós vamos falar, que é o Júlio Verne, ele é um francês e é considerado, na verdade, o primeiro em literatura de ficção científica. Ele teve 148 obras traduzidas em diversos países, e dentre as suas obras, né, uma das mais curiosas, que é o Viagem ao Centro da Terra, que é até conhecido em filmes, onde muitas pessoas conhecem. Bom, o que é mais curioso nas obras do Júlio Verne, que na sua primeira obra, 5 Semanas em Balão, ele conta uma viagem que ele faz à África. Mas o mais curioso dentro dessa história são as coordenadas geográficas, os animais, culturas. E ele não era nenhum cientista. Na verdade, ele era um pesquisador, um conhecedor, e também usava muito sua imaginação para construir as suas obras. 5 Semanas em um Balão, que ele faz a viagem pela África, ele descreve aldeias, descreve rios, montanhas e espécies de animais desconhecidos para o mundo ocidental. Bom, esse foi um sucesso, a obra do Júlio Verne, 5 Semanas em um Balão, que rendeu muito dinheiro para ele, e a partir daí ele deslanchou. Um outro sucesso do Júlio Verne, que é o Da Terra à Lua, fala de um momento interessante, ou seja, uma época em que, em 1865, o homem nem pensava em ir para a Lua, mas Júlio Verne teve essa imaginação. Escreveu esse livro Da Terra à Lua, onde contava que soldados, na época que houve a guerra civil nos Estados Unidos, eles perderam a guerra, e a partir daí eles passaram a investir num foguete, mas num foguete que pudesse alcançar as estrelas, e a mais próxima seria a Lua. Porém, com toda a imaginação, ele criou todo esse aspecto e criou esse livro maravilhoso que, por incrível que pareça, inspirou a NASA, por exemplo, a ser inaugurada e a construir hoje os foguetes que nós conhecemos. O mais interessante de tudo isso é que Júlio Verne não era um pesquisador notório sobre o assunto, ele não conhecia, ele tinha a imaginação a seu favor. Bom, dentro dessa obra, os irmãos Lumière, que foram os primeiros homens do cinema, né, a trabalhar com imagem de cinema, criaram o primeiro filme de ficção baseado da Terra à Lua, que é um filme super interessante, onde eles contam a mesma história de um foguete que se é lançado na Lua. Chegando na Lua, eles são deparados com seres extraterrestres, né, seres que moram na Lua e que querem acabar com os seres humanos. Ou seja, esse filme, ao mesmo tempo, ele faz uma metáfora, né? Como que estava havendo uma colonização lá na África, que os franceses tinham colonizado o norte da África. Bom, com isso, essa informação, junto com o livro e com o filme, o Júlio Verne também rendeu aí muito dinheiro também com a sua obra e ficou aí conhecido como um cientista, além de ser um escritor. Esse é um dos pontos do nosso autor. Um outro livro também, 20.000 Léguas Submarina. Foi Júlio Verne que inventou os submarinos. Esse livro, ele relata as profundezas do mar, tudo que tem de curioso lá. Pontos que o homem jamais desafiava naquela época, tanto que tinham medo do mar. Havia um mito, diziam que o mar tinha bichos, monstros gigantescos. Júlio Verne, dentro da sua obra, mostrava o contrário, mostrava que o fundo do mar era um local precioso e ali está a salvação para a humanidade. 1020 Léguas Submarina, que tem aí até mesmo filmes que vocês podem conferir. E mais interessante o livro, é claro, que a história é muito mais detalhada. Você tem ali diversos pontos da história, por exemplo, a guerra dos animais. Bom, é interessante, vou deixar com que você vá lá e observe, ok? E vamos para o centro da Terra, é claro. Nosso autor, Viagem ao Grande Centro da Terra, onde ele descobriu que lá embaixo, na crosta da Terra, havia uma cidade louca, uma cidade totalmente diferente do mundo que nós vivíamos, ou seja, na verdade um outro mundo. Quem assistiu o filme conferiu essa história, que é uma história de ficção,
mas fez com que muitas empresas e muitos cientistas engajassem nesse trabalho científico, em estar fazendo pesquisas, em buscar informações no fundo do mar e assim como dentro do centro da Terra. Ok, Jules Verne, esse é o nosso autor, faço questão que vocês conheçam, é um autor francês, interessantíssimo, os jovens adolescentes puderam aí curtir na boa e vocês vão gostar. Jules Verne, com nossos filmes, imagens que mandamos para vocês, e eu vou ficar aqui no nosso cantinho do livro já preparando para a próxima edição, hein? Vocês vão adorar, vamos discutir muito sobre educação e como o professor deve se comportar. Interessante. Eu vou ficar aqui com Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e tenha uma boa leitura. Até!